Olá amigos, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, programa que diariamente traz aí um assunto interessante, personalidades interessantes também, abordando vários assuntos, né? E o assunto de hoje, ele não deixa de ser tão importante como os demais. Eu até escolhi aqui um texto que diz: por meio do voluntariado, você tem uma grande oportunidade de exercer o seu papel como cidadão. Uma parte essencial da condição de cidadão é desempenhar um papel ativo na transformação da sociedade e nada melhor que doar o seu tempo para causas sociais relevantes. Nossa personalidade de hoje, ela é uma voluntária, trabalha não só pelo seu distrito, mas trabalha por toda São José dos Campos, e com certeza nós teremos um papo agradável com Madalena Gil, a quem nós agradecemos a participação no programa de hoje. Tudo bem, dona Madalena? Tudo bem, eu que agradeço essa oportunidade que você está dando. Dona Madalena, quantos anos de São José dos Campos? 74 anos. E nesses 74 anos, a senhora, que é uma das representantes maiores de distrito de Eugênio de Melo, sempre atuou lá no distrito? Sempre atuei no distrito de Eugênio de Melo. Eu vim para Eugênio de Melo com 8 meses. Veio de onde? Então, eu fui gerada em Eugênio de Melo. A minha mãe nasceu em Eugênio de Melo, minha avó materna, a minha bisavó, todos nasceram aqui em São José dos Campos, né? Minha mãe nasceu em 1913 e se casou com meu pai em 1930. Meu pai veio de Cunha, em 1917. E em 1944, ela estava grávida de mim e ele foi para o Paraná. Ele foi ser um desbravador dos sertões do norte do Paraná, iniciar a plantação do café no Paraná. E eu nasci lá. Minha mãe foi grávida. Qual cidade? Arapongas. Eu nasci em Arapongas, norte do Paraná. E com 8 meses já estava de volta aqui a São José. Com 8 meses voltei para São José dos Campos. A infância, a adolescência foi vivida aqui na cidade? Foi vivida aqui. A gente acompanhou todo o desenvolvimento de São José dos Campos. A menina Madalena, qual era o sonho que a senhora tinha naquela época, dona? Eu sempre sonhei, eu sonhava coisas absurdas, porque eu queria ser aeromoça, queria ser advogada, imagina, não consegui, né? Mas a gente sempre realiza o sonho. O tempo muda, as ideias mudam e outras coisas acontecem. Mas eu tive uma infância muito feliz lá em Eugênio de Melo. Como é que era Eugênio de Melo na sua infância? Olha, Eugênio de Melo na minha infância era uma tranquilidade tão grande que as casas ficavam abertas, os portões eram abertos. Eu fui criada num casarão muito grande, uma casa antiga, um sobrado, e a nossa casa, a entrada era um corredor, ia para o quintal que tinha um pomar muito grande, sabe? Tinha muitos quartos, sala de visita, sala de jantar, sala de costura, cozinha e muitos quartos, né? E a gente tinha tanta tranquilidade que as pessoas chegavam, batiam palma e entrando e até o quintal. Mas a cidade também era pacata, além de Eugênio de Melo? Era tranquilo, não tinha Via Dutra. Então, a estrada principal é a Rio-São Paulo, a estrada velha. Mas o trânsito era pequeno. Tinha ônibus que vinha de Aparecida até São José dos Campos, sabe? Inclusive, eu tenho fotos dessa época, dos ônibus dessa época, sabe? Mas as pessoas utilizavam mais o trem. O meio de transporte mais utilizado era o trem, devido à facilidade, principalmente para Caçapava, Taubaté. São José já tinha aquela ladeira, né? Mas Caçapava parava no centro, Taubaté também. Mas a gente brincava muito nas fazendas. A gente ia pescar na várzea,
sabe? Era muito gostoso. À noite, reunia a família na frente da minha casa. Meu pai, quem não era parente, era amigo. E quem não era, era compadre. Ele tinha muitos compadres, muitos afilhados. Então, na frente da minha casa, chegava à noite e reunia aquela porção de pessoas, tirava aquela porção de cadeiras e ficavam conversando, tomando café, com bolo, pipoca, e as crianças brincando na praça. Você já percebeu que esse horário, esse tempo do programa é muito curto, muito pouco, para todas as histórias que a dona Madalena tem para nos contar aqui nesse Pense Nisso, né? Nós abrimos o programa falando do voluntariado. Ela é uma voluntária. Já já ela vai falar sobre esse voluntariado que ela exerce não só no distrito, como em São José dos Campos. Nós pudemos homenageá-la no museu da gente. Ela contou muitas histórias. Uma das histórias eu gostaria que a senhora contasse para o nosso telespectador é a respeito do lava-pés. O lava-pés que nós temos aqui na Vila Maria, né? Como é que é essa história, dona Madalena? Então, os meus avós, eles eram proprietários, meus bisavós, de uma fazenda muito grande do lado do Bom Retiro, Capão Grosso. E toda aquela região, os fazendeiros, sitiantes, as pessoas que produziam alguma fruta, café, traziam para São José dos Campos. Para a cidade. Para a cidade. Traziam para vender no mercado. E eles vinham até o Lava-Pés, que era o caminho que saía a Rusqueira Campos, saía no mercado. E muitos vinham de carro de boi, muitos vinham de charrete. A minha avó contava que as tias dela vinham de cavalo, sentada no selim, com chapéu, com guarda-chuva todo cheio de renda, sabe? Mas quem não tinha, vinha a pé. E na época de chuva, eles tinham que amassar o barro. E chegavam ali, tinha uma bica, e ali eles lavavam os pés. E também muitos proprietários do mercado, que trabalhavam no mercado, já iam ali e compravam ou trocavam a produção desses lavradores. Então, a rua Lava-Pés ali na Vila Maria, ela é lava-pés em razão daquele momento em que as pessoas vinham de fora e chegavam ali. Chegavam na roça e lavavam os pés. Lavavam os pés para entrar na cidade. Calçavam a sandália ou calçavam uma botina para chegar com os pés limpos dentro da cidade. Depois, mais tarde, também ali tinha um matadouro, né? Ali foi muito tempo um matadouro também. As pessoas iam lá comprar, como que eles falavam? Dobradinha, né? Eles falavam bucho de boi, né? Miudezas de porco, miudezas de boi. Eles iam comprar lá. E tinha um carrinho que saía dos bairros vendendo esses produtos daquele matadouro. Bom, então, repetindo, essa mulher sempre foi uma voluntária. E nesse voluntariado, dona Madalena, começou ali também esse trabalho que vocês exerciam em relação aos romeiros, né, que vêm de tantos lugares aqui do estado de São Paulo, passam pela Via Dutra e ali vocês dão uma retaguarda. Como é que começou tudo isso? Então, eu fui voluntária em várias obras sociais em Eugênio de Mello. Mas, há 8 anos atrás, uma minha amiga veio para São José dos Campos com o marido. E, na volta, ela viu um romeiro caminhando pela Dutra, parecido com o avô dela que tinha falecido. E ela ficou emocionada. Ela chegou lá, conversou com a Júlia, prima dela, e depois já ligou para minha casa, falando: Madalena, aconteceu isso, eu vi esse senhor parecido com meu avô, caminhando na Dutra, e eu queria ajudar de alguma forma. Eu pensei em montar um ponto de apoio lá embaixo do viaduto. O que você acha? Eu falei: nossa, eu acho ótimo, pode contar comigo. Eu falei: mas eu não tenho nada, eu só tenho uma garrafa de café e um bolo. Eu falei: então você arruma uma mesinha, vai para lá, que eu vou ajudar. Eu peguei, já liguei para um amigo para vir, para dirigir meu carro, e coloquei no Face para os amigos, pedindo ajuda.
e fui em todos os comércios da região. Essa história eu vou deixar para o quarto bloco, porque um dos objetivos desse Pense Nisso de hoje é saber sobre a passagem desses romeiros por São José dos Campos. Você não imagina o número de pessoas que cruzam aqui a nossa cidade, a nossa região, em direção à Basílica de Aparecida. Ela vai contar tudo sobre isso nos mínimos detalhes. Voltando ao voluntariado. Eu só dei uma aguçada no nosso telespectador aí, porque essa história do romeiro é muito interessante. Voltando ao voluntariado. Como é que era aquele trabalho que a senhora fazia com as suas amigas nos velórios que haviam aqui em São José, principalmente na região de Eugênio de Melo, quando a família saía para o sepultamento, e aí? A minha avó era rezadeira, e quando aparecia alguma pessoa na região, já avisavam a minha avó. E eu sempre companheira dela. Aonde ela ia, eu estava junto. Ela chegava na casa, uma casa simples, uma casa humilde, ela media as pessoas falecidas, que lá naquela região falava-se o defunto, e mandava, compra tantos metros para fazer a mortalha de algodão. Se era criança, era rosa. Aliás, era branca. Se era jovem, era azul, se era homem, ou rosa se fosse mulher. Aí comprava, ela fazia mortalha, era uma espécie de uma camisola, dava banho na pessoa e vestia, colocava na cama. Depois ela fazia um colchãozinho que nós, crianças, íamos apanhar folha de laranjeira para colocar naquele colchãozinho, naquele travesseirinho, para colocar no caixão, para não dar mau cheiro. Passava a noite inteira rezando e fazendo café, e o pessoal tomando café com biscoito. Quando chegava no outro dia que a pessoa ia para o sepultamento, ela varria a casa, da cozinha para a sala, que era para a morte ir embora e para demorar mais tempo para não morrer ninguém daquela família. Enquanto as pessoas iam para o cemitério, ela fazia o almoço. E quando chegava o almoço, estava pronto, ela terminava tudo e as pessoas falavam: Deus te pague, Dona Maria. E ela falava: não tem nada para Deus me pagar. Eu fiz de coração, eu cumpri minha missão. Ia embora feliz. Essa é a São José de antigamente. As E pessoas ela ensinou, né? As pessoas que viveram aquele momento tão puro aqui em nossa São José dos Campos, aqui na região, né? Bom, o papo hoje, tenho certeza que você está gostando, é com a Dona Madalena Gil. Ela que é uma voluntária aqui na cidade, tem muito mais para contar. Ela que começou esse trabalho de apoio aos romeiros. Nós tivemos na semana passada tantos romeiros cruzando aqui a nossa cidade, a nossa região, e todos eles sendo atendidos por esse grupo que começou com a Dona Madalena e em outras... Simone. Eu falo que a Simone recebeu ela ao ver aquele romeiro na beira da estrada, ela recebeu essa missão de Nossa Senhora. E a família dela juntou e deu um apoio muito grande. Hoje a Júlia é a nossa coordenadora. E nós tivemos apoio também em outras cidades aqui da região, tudo partiu dali, ele foi o primeiro. De Eugênio de Melo, com a Simone e também com a Dona Madalena Gil. Nós temos alguns livros aqui, Dona Madalena, livros que a senhora escreveu, né? A senhora é uma grande escritora. Eu gosto muito de escrever. Eugênio de Melo, Suas Lendas e Crendices. Temos também o Chiquinho, o menino que voou e voltou. É um livro de poesias também. Né? Gosto de escrever poeta aqui, ó. E recentemente a senhora publicou um outro livro aí, que Eugênio de Melo, Sua Gente e Sua História, Madalena Gil. Fala das pessoas de Eugênio de Melo, de um passado... Não só de Eugênio de Melo, porque tem muita coisa de São José dos Campos. Também? É. Esse aqui é o último livro, não é? Esse é o meu primeiro romance. Então nós temos livro de poesia, livro de romance... Infantil e um livro da história biográfica e pesquisa. Levei 20 anos coletando material
e 2 anos para escrever esse livro. Ainda não consegui editar. Eu faço tudo, eu mesmo digito, imprimo e tá aí o livro. Não, nós temos que publicar esses livros aqui, afinal de contas, são livros escritos pela dona Madalena Gil. Vamos mostrar esses livros aqui. Agora, vamos voltar ao Romero, né? É o que nos aguça a curiosidade aí. Então, a Simone teve essa visão de criar esse projeto, a senhora somou-se a ela e começou há 8 anos atrás esse projeto de atendimento ao Romero. Ao Romero. Que nós passamos a colocar o nome de PAP, que é Ponto de Apoio aos Peregrinos. E quem ajudou desde o início hoje, a nossa coordenadora, é a Júlia, que é prima da Simone. É super dedicada, a família inteira se dedica todo o tempo que funciona o PAP. Então, a senhora começou dizendo que fez um bolo, fez ali um suco. Não, a Simone levou... A Simone levou um bolo e uma garrafa de café. Certo, Começou. Um bolo, uma garrafa de café e de repente começa Multiplicou. a aparecer Romero. E aí? Deu aquela garrafa de café para atender todo mundo? Quando chegou aquela garrafa de café, ela disse que ela atendeu os primeiros Romeros, mas, de repente, acabou o copo que ela tinha levado, o copo descartável. E ela pensou, e agora? Nisso, o tio dela ia chegando com um pacote de copos descartáveis. E quando eu saí pelo comércio pedindo ajuda, eu trouxe frios, refrigerantes, água, frutas, muita coisa. Mas quando eu cheguei lá, várias amigas já estavam levando bolo quente. E quando eu pedi, elas já bateram o bolo, já fizeram e foram levando. Aí começou o milagre. Eu falo que é o milagre da multiplicação. Que eu falo que Nossa Senhora tocou nos corações das pessoas e as pessoas abriram esses corações para acolher os irmãos. Com o tempo, nós estávamos 1 ano embaixo do viaduto. No 2º ano, a nova Dutra chegou e proibiu, porque disse que o nosso movimento estava atrapalhando a atenção dos motoristas e poderia provocar um acidente. E nós conseguimos, com o dono de um barzinho em frente ao CEAGESP, para nós ficarmos lá, um espaço pequeno. Nós fomos para lá no 2º ano. 3º ano, nós conseguimos ajuda. Aí começaram os voluntários para fazer massagem, para fazer curativo nos pés. E nós começamos a conseguir doações de medicamentos para curativo. E conseguimos, no 4º ano, ajuda do Exército de Caçapava. Aí eles montaram aquelas tendas de campanha, com aquelas camas, né, de campanha. E depois disso, no 5º ano, nós já conseguimos uma parceria com a Faculdade de Jacareí, Anhanguera, e começaram a vir professores com alunos estagiários para dar assistência às pessoas. E o ano de 300 anos de Nossa Senhora foi o ano que nós tivemos o maior número de romeros. Que trabalho maravilhoso. Agora, além desse atendimento ao Romero, dona Madalena, nos conte aí alguns casos de pessoas que aparecem ali naquele ponto de apoio. Ele conta histórias... Olha, que só a senhora sabe. É emocionante. Muito emocionante, muitos ali pedindo e muitos agradecendo. Nós recebemos as pessoas que veio no 2º ano um romeiro de uma cidade da divisa com o Paraná. Ele passou, ficou lá com a gente e depois caminhou. A partir daí ele vem todos os anos. Hoje ele vem de ônibus até São José, vai no ponto de apoio, fica com a gente ajudando como voluntário e no último dia ele vai para Aparecida. Mas nós tivemos
voluntários de Santos, de São Paulo, São José dos Campos, Santa Branca, Guararema, Taubaté, Caçapava. Nós temos voluntários de todos os lugares e recebemos ajuda também em Guarulhos. Nós temos Romero de Guarulhos, que se tornou nossos amigos, sabe? De Itaquera, Itacoaxetuba, sabe? De muitas cidades, de Campinas. Então, eles, todo ano eles vêm e chegam procurando a gente, sabe? É muito bom, porque eles vieram a primeira vez para agradecimento e continuam agradecendo as graças que eles alcançam. Tem uma história no meio que a senhora chegou a ser madrinha de um dos romeiros, não foi? Não foi assim. Eles vêm e contam a história pra gente. E foi os meninos, eu falo os meninos, que são jovens, eles vieram a primeira vez caminhando, eles são empresários, são donos de um estacionamento em Guarulhos, do aeroporto. E eles vieram. O Luciano, com o irmão dele, veio a primeira vez, primeiro ano, depois vieram com a namorada, depois com a noiva, depois casados, depois trouxeram o filho para a gente conhecer. Hoje o menino Matheus já está enorme, já tem um outro bebê, e todo ano eles vêm caminhando, mas a família vem de carro para trazer as crianças para a gente ver, e ficam com a gente um tempo, sabe? Então a gente ficou com uma amizade, né? E o pessoal de várias cidades que a gente conheceu, né? Mas eu tenho um afilhado, que é o meu primeiro afilhado, um japonês, que mora em Taubaté. E ele chama Paulo. Eu batizei ele, eu tinha 15 anos. E ele vem todo ano trazer doação e ver a madrinha. Isso é muito gratificante. Ele não é romeiro, ele vem trazer doação. Mas, dona Madalena, para o nosso telespectador aí, quantas pessoas passam aproximadamente ali pelo seu ponto de apoio ali em Eugênio de Melo, nesse período da... Então, o nosso ponto de apoio, na época, no ano do aniversário da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, passaram cerca de 13 mil romeiros. Depois diminuiu um pouco. Esse ano aumentou muito, cerca de 10 mil. Porque vim de toda a região. Olha, vieram 2 de Mato Grosso do Sul. Eles estavam caminhando mais de 2 meses. Idosos. Verdade. Veio um de Brasília. De Belo Horizonte, ela veio até São Paulo de avião, e em São Paulo ela veio com os romeiros de Guarulhos. Sabe? De Santos vem todo ano. Santo André. Olha, Santo André vem grupo de 300, 400 pessoas. Eles vêm em grupo, sabe? Eles dividem, porque para a gente poder dar maior assistência. E o SEASA, a CEAGESP, dá um apoio muito grande. Nós utilizamos os banheiros com chuveiro, sabe? E os romeiros podem tomar banho, depois fazem massagem, fazem curativos, se alimentam e continuam a jornada. Eu vi um romeiro cruzando a rodovia Presidente Dutra nesses dias, dona Madalena, carregando uma cruz de caibro, uma cruz pesadíssima, né? Vários. É comum. Vários trazem. Esse ano teve até uma noiva. Sim, é. Esse ano teve até uma noiva. Chegou lá, soltaram fogos, arrumaram um buquê, ela jogou o buquê, sabe? Foi uma festa, sabe? Porque todos os nossos voluntários, nós trabalhamos com mais de 200 pessoas voluntárias, e todos se doam com muito amor. Só que esse ano nós ficamos menos dias, nós ficamos 5 dias, por causa do problema, dificuldade do final de semana.
a prefeitura ter que ajudar a desmontar, não tem como. As pessoas que emprestaram as tendas também tinham que desmontar no sábado, né? Nós alugamos freezer também até sábado, aliás, até sexta-feira. Então, foi difícil. Nós terminamos com dor no coração. Mas a maioria já tinha passado. Mas a né? maioria já tinha passado. E tudo que é arrecadado, tudo que sobra, é doado para entidades sociais, para a igreja, para a festa das crianças, para a festa da Ilha Escura. E nós temos uma comunidade na beira do Paraíba que tem a capela de Nossa Senhora Aparecida. E Nossa Senhora Aparecida a imagem chega de barquinho, celebra a missa e faz a festa. Então vai alimentação para eles. Aqui a Casa de Assis também, sabe? Nós temos um asilo. Então é distribuído para a paróquia, sabe? Para os vicentinos. Então tudo que sobra depois é feito doação. Então é muito gratificante. Que bom. Bom, essa é a dona Madalena Gil, a nossa entrevistada de hoje nesse Pense Nisso aqui na TIM TV, falando desse trabalho social que ela desenvolve em São José dos Campos, principalmente ali na região de Eugênio de Mello, que é o subdistrito de São José dos Campos, falando desse ponto de apoio dos romeiros, onde mais de quase 15 mil pessoas passaram pela nossa região em direção à Basílica de Aparecida e sempre com atendimento ali desse ponto de apoio onde ela faz parte, onde ela começou juntamente com a Simone e hoje serviu de modelo para outras cidades também que dão esse apoio aos romeiros. Dona Madalena, terminou 12 de outubro, cessa tudo, só no ano que vem, ou vocês continuam mantendo contato com esses romeiros? Há 2 anos que minha amiga e o marido, ela é enfermeira, e eu gosto muito de fazer massagem também. Aí a gente, do que sobra da campanha, a gente coloca no carro e sai ajudar na estrada. Esse ano nós paramos em frente a Serveng, perto da Pedreira, né? Era 3 quilômetros. Em Roseira, próximo, né? Roseira, próximo a Aparecida. E nós ficamos lá atendendo os romeiros. Certo. Sabe? E depois essa comunicação existe com os romeiros através Sim. de Facebook, Instagram? A Júlia que se comunica o ano todo com os romeiros e eles estão sempre agradecendo e quando determina os dias que a gente vai desenvolver o trabalho, já passa para eles, para que eles possam se organizar, né? Para vir, passar por lá. E a gente recebe uma ajuda muito grande também da CEAGESP. As pessoas que trabalham no CEAGESP doam muitas frutas também, sabe? E o CEAGESP também, a gente utiliza lá os banheiros, né? E o pessoal da Casa de Assis, que atende os moradores de rua, aqueles que já estão ali há mais tempo, eles vão lá como voluntário nos ajudar na limpeza e depois nós mandamos a alimentação para eles. E o ano, dona Madalena, passa rápido? Passa. Quando a gente fala assim, nós vamos começar a fazer as primeiras reuniões para começar a organizar, daqui a pouco já é o dia. E nós temos missa todos os dias lá. E também nós temos um terço que a gente reza às 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada, o terço da misericórdia em agradecimento. Que legal. Lá nas Ali tendas. mesmo no PAP, no ponto de apoio, no PAP. Nós reunimos lá e todas as noites também, todos os dias nós temos missa. E que história é essa da senhora ser representando os idosos em São José dos Campos? Então, todos os anos tem um movimento que é organizado pela prefeitura para a escolha de um idoso. Então, ali a gente leva todos os problemas, as dificuldades, o objetivo de melhorar o atendimento ao idoso. E depois é feita uma eleição, assim, por
aplauso, de alguma forma. E esse ano eu participei, sou uma das representantes e vamos para São Paulo representando São José dos Campos. Eu, mais 2 amigas, e tenho suplentes, que eu não sei se vão, e um assistente social representando a Casa do Idoso e a Prefeitura de São José dos Campos. Vamos para São Paulo representar São José dos Campos, representando os idosos. E o que a senhora poderia falar da Casa do Idoso de São José? As casas, né, que nós temos As aqui. casas, então. É feito um trabalho interessante para o idoso? Eu costumo falar que a Casa do Idoso é um paraíso. E que as pessoas que lá trabalham são os nossos anjos, porque eles se dedicam com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. E nós temos um atendimento muito bom. As diretoras são ótimas, sabe? Assistentes sociais, os professores. Aliás, hoje é dia dos professores, né? Parabéns aos professores. Os professores são ótimos. E nós temos muita atividade, né? Nossa, nós temos atividade, assim, esportiva e cultural. Então seria bom mandar um recado para esses idosos que estão aí na ociosidade, na verdade. A partir de 60 anos, é tudo totalmente gratuito. Depressivos. Muitos vão lá com depressão e se curam devido ao convívio, sabe, que nós temos e as atividades. Nós temos terapia para as mãos, temos terapia para a memória, pintura em tecido, pintura em quadro, coral, danças, jogos, aula de informática, de português, e é muito bom. Então, aí o senhor, a senhora que está nos assistindo, vá no conselho da dona Madalena, né? Nós já temos falado... estou lá há mais de 5 anos. Nós temos falado aqui no nosso programa sobre esse trabalho maravilhoso que é feito na Casa dos Idosos, mas aí ela está reforçando aquilo que nós chamamos a atenção de vocês. Dê um pulinho na Casa do Idoso, inscreva-se, participe, lá tem dança, tem como ela disse, tem pintura. Então você vai sair dessa ociosidade, o senhor e a senhora, né? Verdade. E aí vai agregar o que na tua vida? Saúde. Nós temos uma Casa do Idoso Norte, que é em Santana. Nós temos a Sul, que é no satélite. Nós temos a Centro, que fica aqui próximo à Praça Kennedy. E nós temos a Leste, que fica na Vista Verde. E todas são ótimos atendimentos, sabe? Eu acho que o idoso vai lá e se recupera, sabe? Tem muita gente que vai lá, sabe? E nós temos dentro da Casa do Idoso também o Centro-Dia, que atende os idosos que não tem com quem cuide. E lá no Centro-Dia eles vão buscar na casa, eles têm alimentação e tem os acompanhantes, tem a enfermeira e tem médico. Dona Madalena, a senhora expressa no seu olhar que a senhora é uma mulher muito feliz, né? Eu sou muito feliz. Eu participo de todas as casas de idosos. Tudo que precisa representar a casa do idoso, da Leste, é na Sul, é no Centro, é na Norte. Me chamam, eu estou indo. E esse trabalho social que a senhora faz, lhe faz muito bem também. Nossa, é gratificante. Eu acho que isso daí ajuda a gente a querer viver, sabe? Reforça. Eu falo que, por exemplo, o PAP, o ponto de apoio, é como se ligasse uma bateria e a gente crescesse de novo para próximo, sabe? Carregado de energia, carregado de alegria. A satisfação de ter feito bem, de ter ajudado as pessoas. Que a gente não dá, a gente só recebe. É muito bom. Se todas as pessoas pensassem nisso, o mundo seria melhor. Com certeza. E o mundo precisa desse conceito, né? De pessoas se ajudarem, né? Precisa. Porque nós não somos nada, né? E se nós tivermos amigos e ajuda é um sorriso.
sabe? É um bom dia e é um abraço. Quando eu estava em Roseira e passava algum almeiro, eu falava assim, você quer água? Você quer uma fruta? Você quer um bolo, uma bolacha? Não, não quero nada. Mas nem um abraço? Ah, um abraço eu quero. Então dá um abraço. E é muito bom. Dona Madalena, olha, mais do que merecido, a Câmara Municipal de São José dos Campos conferindo esse título, né, de cidadã josense para a senhora. Vai ser quando? Dia 7 de dezembro, às 19 horas. Dia 7 de dezembro, na Câmara Municipal de São José dos Campos, essa senhora vai estar recebendo aí esse título de cidadã josense e com certeza essa Câmara Municipal vai ser pequena pelo número de pessoas que estarão lá para te abraçar. Então, e eu tenho um título e olha, da Fundação Cultural. E a nossa TV TIM está indo longe, então os romeiros que passam pela Dutra aí vão estar lá. Se não estiverem 15 mil, mas pelo menos a metade vão estar lá. Então, eu tenho um título, sabe, de Patrimônio Humano de São José dos Campos. Beleza. Pela Fundação Cultural. Devido a essa pesquisa que eu fiz, porque aí eu tenho bastante coisa sobre São José. Dou palestra nas escolas sobre patrimônios tombados da cidade, sabe? É um patrimônio vivo mesmo de nossa São José dos Campos. Dona Madalena, que satisfação em poder recebê-la aqui. Muito obrigado pela participação no nosso programa. E ficamos muito felizes, o telespectador também. E parabéns por tudo que a senhora faz e tem feito em prol das pessoas. Eu que agradeço. Agradeço a Deus por Ele me dar essa missão e me fortalecer. Eu vou fazer 75 anos. Agora, dia 10 de novembro. É uma menina. Ah, Jesus! Parabéns, Dona Madalena. Tá aí, a nossa entrevistada de hoje, Dona Madalena Gil, ela que faz esse trabalho maravilhoso de voluntariado, ajudando as pessoas de São José dos Campos, principalmente as pessoas da sua região, da região leste da cidade, lá de Eugênio de Melo. Ela que é uma das idealizadoras desse ponto de apoio ao Romeiro, que você ouviu aí, esse trabalho que ela desenvolve. Então, ela nos honrou hoje com a participação nesse nosso programa Pense Nisso aqui na TIM TV. Muito obrigado mais uma vez, Dona Madalena. Obrigada. Seja feliz. Continue sendo feliz, continue trazendo essa energia positiva a todos nós. Eu quero agradecer. Posso? Eu quero agradecer a Deus, como eu falei, em primeiro lugar, a todos os nossos colaboradores, aos voluntários, aos doadores, à família da Simone, que se dedica com muito amor, a Júlia, a família da Júlia, a família Peloja, que ajuda muito também, sabe? São várias famílias que unem. Então, eu falo assim, sabe, é uma força de todos. E como eu sempre agradeço a Deus por ter escolhido a Simone, ela está morando em Caraguatatuba e veio uma semana antes para ajudar a organizar o ponto de apoio de Eugênio de Melo. É muito amor, né? Parabéns também para a Simone. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Encerramos aqui mais uma edição do nosso Pense Nisso na TIM TV e amanhã um novo programa com mais um convidado especial e outro assunto que com certeza você vai gostar. Até lá.